Deus, eu quero te agradecer por esses homens que se dispuseram. Todo o teu projeto começou com o homem. E todo o teu projeto vai terminar com o homem. O homem define a sua eternidade, mas o homem define a eternidade das suas gerações. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o propósito que tens no teu coração desde antes da fundação do mundo, de ser pai. E tu escolheu o homem para participar da multiplicação de filhos de Deus, através do seu exemplo, do seu ensino, como Cordeiro de Deus, o Filho unigênito que se transformou no primogênito. Nós decidimos ser o primogênito em toda a nossa geração. Os primeiros que vão dar a vida em favor dos que vão nos seguir. Amém? Obrigado, Deus. 1, 2, 3, yes, aleluia. Senta aí, querida. Pronto, quem estava meio sonolento como eu já passou. Glória a Deus. Aleluia. Na realidade, irmãos, diante de tudo isso que nós já ouvimos até aqui, de uma forma que eu costumo chamar de uma linha profética. Em muitos lugares tu vai, já está tudo pré-definido, né? A liderança diz, tu vai falar isso, tu vai falar isso, tu vai falar isso, tu vai falar aquilo. Aqui não tem isso. Só teve o título lá, a identidade de leão. E aí cada um foi buscar Deus. E é lindo como até a troca, né, que primeiro ia ser o Jackson, né, e acabou sendo primeiro Abimael. Acertei? Né? O Abimael, depois o Jackson. Agora eu tenho que continuar esse rio profético. Também busquei bastante a Deus, irmão, porque eu creio muito, nós vamos ver alguns textos aqui, que se o homem não voltar a ter posição de homem, o que vai ser dessas gerações que estão vindo aí, Deus? Não adianta, Deus sabe o que faz. Deus começou pelo homem, né? Da costela tirou, né? E porque todo o projeto dele, eu estava contando esses tempos em Gênesis 2 ali, antes de aparecer a primeira vez o nome mulher, só fala do homem, 23 vezes mais ou menos, né? E Deus falou com o homem, botou o homem no jardim do Éden, e Deus pediu ao homem dar nome dos animais, aí Deus fez cair um sono no homem. Depois de 23 vezes que Deus está ali tratando com o homem, aí aparece a mulher, até em função do homem, para o homem cumprir o projeto. Então, está aqui diante de mim o projeto de Deus para essa geração. Quantos aqui são homens? Agora eu gostei, cara. Me arrepiou até. Uau, com convicção, galera. Glória a Deus. Então, na realidade, irmãos, o que eu sempre creio que recebi de Deus, vou contar um pouco de coisas que a gente vivenciou e princípios que, com todos os meus erros de homem, de filhinho de papai, de impulsivo, de um homem irado, e quem conhece os nossos livros sabe que eu abro, conto, não tenho nada para esconder, mas Deus alcançou alguma coisa no meu coração que hoje eu posso olhar para trás e ver que começou com um homem chamado Giovanni em 1º de novembro de 1974, e hoje somos 22. Não por mérito, o mérito é do Cordeiro de Deus, o mérito é do leão da tribo de Judá, mas algumas coisas, alguns princípios que Deus colocou na minha vida, e junto com a Beth a gente cultivou, que permitiu que a nossa família, hoje tem uma representatividade no reino de Deus. Quer dizer, Deus usou um louco, usou que a maioria não dava valor nenhum, e pelo início de nosso casado, todos diziam, esse casamento não vai dar certo, e não é por causa da Beth, é por causa do Giovanni. Mas esses princípios que eu quero compartilhar com vocês, foram o que nos sustentaram todos esses anos. E sem saber, com o Abimael e o Jackson, que
Cara, sem saber, na realidade, o histórico foi, Deus pegou um que rugia como leão, irado, bravo, chutava a cadeira, dava soco em cima da mesa, nunca bateu na Beth, mas por perto dela dava em tudo que tinha pela frente, rugia como leão. Mas o Espírito Santo foi desenvolvendo no meu coração o cordeiro que eu nem sabia. E esses princípios ajudaram a desenvolver esse sentimento de cordeiro, de viver como cordeiro. Eu sou o primeiro que vou pagar o preço, primeiro pelos meus próprios erros. E depois também pelos erros da Beth, depois dos filhos, 4 filhos, 5 anos, 4 filhos. Então eu queria compartilhar com vocês esse desenvolvimento que eu, sem saber, fui aprendendo de ser cordeiro, para hoje ter a alegria de olhar para trás, não precisa nem dar um... Porque os leõezinhos estão tudo seguindo. Glória a Deus, irmão. E posso dizer, como eu vou começar com o Salmo 128 também. Não tem alegria maior para um homem do que ver a sua família firmada no Cordeiro de Deus, protegida pelo leão da tribo de Judá. Amém? Então vamos lá, está aí já? Tá. Então o título que eu coloquei é Fundamento do Reino de Deus para um homem leão. Agora até botar, se eu fosse refazer, eu ia botar um homem leão cordeiro, cordeiro leão. Mas vai lá. Primeiro é o Salmo 128, irmãos, que para mim, e vocês vão ver que eu dou algumas tônicas aqui, quando eu boto eu ministrei na Argentina aí 2 semanas atrás, eu quase que ia falando em espanhol. Espanhol sublinhar é subrajen. Quase que ia dizer subrajen. Eu subrahei, botei embaixo uma linha para chamar a atenção. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, em outras palavras, só é feliz quem teme ao Senhor e anda no que Ele determinou. Você, está falando para homem aqui. Continua tendo homem aqui? Oh, glória! Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aleluia! Muito bem explicado pelo Abimael. A prosperidade aqui não é o que estamos fazendo, irmãos. Não é conquistar na vida profissional, subir de cargo na empresa e perder o casamento e a família. A prosperidade, a felicidade desse homem que verdadeiramente teme a Deus e anda em seus caminhos, começa a descrever agora. Sua mulher, vê que eu sublinhei. Sua mulher, vê que o negócio é com quem? Com quem? Pode dizer, comigo. Solteiro, você. Quantos solteiros temos aqui? Oh, glória. Meu Deus, começa a orar muito, irmão. Não vai fazer test drive, por favor. Espera que Deus vai trazer no momento certo para constituir uma família para a glória de Deus. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Quem é que prepara o ambiente? Quem é que determina esse ambiente de felicidade, de prosperidade? Quem? O homem. Quando? Quando ele cuida da sua mulher. Muito bem explicado antes. Irmão, nós vamos ver outros textos também aí, um atrás do outro aí, tá? Para variar, né? Você é que prepara a sua mulher como videira frutífera. A videira produz o quê? Uva. A uva, quando é espremida, guarda bem isso, espremida. Lá na frente vamos ver um versículo que vai falar o contrário. Quando um homem não teme a Deus, o que vai ser com a sua esposa? Quando a mulher espremida nas situações, como eu passei com a Beth muitas, o que é que vai sair dessa mulher espremida? Vai sair o suco.
E o suco se transforma em vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria, cura. Quando um homem prepara a mulher, essa mulher nas horas mais difíceis para ela, para nós juntos, ela só vai trazer alegria, ainda que seja com lágrima. Seus filhos, isso em sua casa, porque você é responsável pela sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A sua mesa é o ambiente da comunhão. Quem é que cuida dessa mesa? Quem? O leão. Seus filhos serão como brotos de oliveira. A oliveira produz o quê? Azeitona. A azeitona, quando espremida, guarda essa palavra, espremida. Os filhos de um homem que teme ao Senhor, quando forem espremidos, com a galera, com a pressão, com o bullying, com a atração, lá no mundo, o que vai sair deles? O que sai da azeitona? Azeite. Azeite na Bíblia é o quê? Unção, Espírito Santo, cura, luz. Olha o que um homem pode fazer, irmãos. Quando teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Não é quem frequenta culto, quem lidera alguma coisa, desenvolve algum ministério. Não. 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Abençoado. Então aqui está falando para quem? Para quem está falando aqui esse Salmo 128? Oh, não, diga. Eu. Está falando para mim. Você será abençoado. Agora, olha o original dessa palavra homem. Essa palavra no original é geber, no grego. Significa homem, homem forte, guerreiro, enfatizando a força ou habilidade de lutar. Qual é o tema que Deus deu para o Edson? A identidade de leão. Esse homem é um leão. Teme a Deus, anda em seus caminhos, trabalha sim, trabalha com força das suas mãos para trazer prosperidade, mas a felicidade, a prosperidade dele está chegar em casa e ter uma mulher feliz, independente das circunstâncias, e seus filhos cheios do Espírito Santo. Ou é teoria? Que o Senhor o abençoe desde Sião. O Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Meu Deus. Esse início de ano em maio, aliás, final do ano passado, acho que eu contei para alguns, não sei para quem, mas tivemos assim, uma outra fase na nossa vida. O primeiro neto querendo casar, filho do Rafael, alguns conhecem. Aí se despenca lá de São Paulo, está lá no interior de São Paulo, em Bebedouro, para buscar conselho com quem? Com o vô e com a avó. Porque são a referência de casamento para ele. Ele estava querendo casar, estava apaixonado por uma menina, andou ultrapassando os limites, usou o mal de Parkinson, né? E aí estava arrependido, queria fazer a coisa certa, agora veio lá de São Paulo pedir para o vô, como é que eu faço, vô? Aí eu expliquei, digno de honra entre todos seja o casamento e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Não vou entrar nesse detalhe agora. Diz, quer saber se amor? Para tudo. Fica aí no mínimo 6 meses, sem contato nenhum. Ele foi para os Estados Unidos, raspou a cabeça e buscando a Deus, e trabalhando. Aí quando voltou lá no vô, eu tenho certeza que é amor. Eu errei no começo, mas não é paixão, é amor. Eu quero casar, vai em frente. Aí fizemos um discipulado com eles de 15 em 15 dias, preparando eles para o casamento. Verás os filhos dos teus filhos.
Irmão, tudo que eu falar aqui, por favor, é como testemunho, dando ênfase de que eu não presto, mas a graça de Deus, entende? O espírito de cordeiro que Jesus tem me ensinado, é que tem feito a grande diferença sem eu saber. Eu aprendi hoje com a Abimael e com o Jackson. Meu Deus. Então, primeiro segredo que eu procurei botar em prática, que eu quero deixar com você, meu irmão. Você precisa amar a Deus de fato e de todo o coração, porque esse é o primeiro e o maior. Cara, que homem é você se a tua mulher é que ora e você não ora? Que homem é você se quando é para buscar alguma coisa de Deus, a mulher tem que empurrar, tem que fazer greve de fechar as pernas, porque senão o bolha não sai. Não tem amor a Deus, não tem dedicação, não tem entrega. Cara, esse é o primeiro e maior mandamento. Se você não é um homem que ama a Deus, você não está formando uma família para Deus. É um homem infeliz. Sua mulher infeliz, triste. Seus filhos perdidos, já vamos ver. É a primeira coisa. Tenha a tua convicção. Tenha o teu desejo, o teu anseio por mais de Deus. Não dependa de ninguém. 1, 2, 3. Yes, cara. Isso aqui Deus encontrou em mim lá, com 20 anos de idade, pervertido como eu era. Cara, eu nunca negociei o meu amor para com Deus. Quem está vendo os nossos vídeos que estamos produzindo agora, cara, os 2 últimos, eu conto a nossa história, as nossas crises. Meu Deus, quanto erro. Como Deus transformou as crises em edificação, em crescimento. O nosso amor cresceu ainda mais, a nossa aliança, a interdependência, Beth e eu. E serviu de exemplo para os filhos. Por quê? Eu amo a Deus, eu não quero saber de mais nada. Sem Ele não faz sentido. Amém. Segundo segredo. Você deve buscar e orar a Deus sempre, a cada dia. Quem? Isso, irmãos, vocês estão entendendo? Vou perguntar de novo. Quem tem que buscar a Deus? Todo dia. Quem precisa de Deus? Se isso aqui fosse como tem acontecido, seminário de mulheres, como é que estaria? Lotado. Mas glória a Deus que vocês vieram, irmãos. Deus vai começar com vocês. Começou comigo, com o Edson. Abimael também deu testemunho. Meu Deus, Jackson. Deus, tem que ter um homem na mão dele. Então qual é o versículo que sempre foi forte no meu coração? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Eu fiquei me lembrando enquanto estava ministrando, agora tirei 2 dias lá para a presença de Deus. Meu Deus, eu não sabia de nada disso, mas é um amor intenso que eu precisava de Deus. Eu não tinha ninguém, não tinha pastor. Eu tinha sido expulso da igreja católica recentemente. Casei com a Beth, todo mundo desprezou a gente, a nossa família desprezou a gente. Cara, eu não tinha outro recurso a não ser entrar no quarto, fechar a porta, chorar e pedir para Deus me ajuda. Não sei como fazer uma família, não sei como ser marido, não sei como ser pai. Ainda não tinha filho, mas depois quando eu tinha os filhos, não sei. Me lembro quando os filhos eram pequenos, comecei a me lembrar que eles sabiam que o pai estava lá no quarto, com a porta fechada, eles não podiam perturbar, porque o pai estava orando. Aí eles ficavam espuleteando ali na porta, aí eu dava um assobio, não sei se eu acerto agora. Aí eles entravam com a porta, tudo correndo, pulando, eles viam o pai de joelho lá. Aí começavam a pular nas minhas costas, e eu continuava orando, brincando de cavalinho com eles, fazia tobogã, eles se escorregavam aqui em cima. Daqui a pouco um se ajoelhava, outro se ajoelhava, outro se ajoelhava. Seus filhos vê você orando? Terceiro segredo.
Confessar e reconciliar-se todos os dias. Cara, isso aqui é um dos segredos na nossa vida. Como eu falei, né? Eu até vou ler aqui, que na leitura, textos que marcaram a minha vida, que eu levei a sério, tendo temor de Deus, e andei nesse caminho da palavra. Não me justifiquei, porque eu sou filho do Victor Zimmermann, ele era um homem que era muito forte, então ele ganhava pelo rugido. A minha tendência era essa, fiz isso muitas vezes, me irei muitas vezes, levantei a voz muitas vezes, mas um texto como esse sempre me quebrou, me levou a ser cordeiro, sem o saber. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, Jesus falando: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, no original significa você bota ele para baixo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, olha o que diz ali, vamos ler juntos, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Cara, eu vivia mirando com a Beth, depois com os 4 filhos. Como é que eu vou pensar na eternidade com Deus se eu me iro com tanta facilidade? Eu nunca aceitei, lutei contra isso. E esse é um dos textos que me fez fazer o que diz aqui na sequência. Olha só, o lado do cordeiro. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão, sua esposa, seus filhos, tem algo contra você, deixa ali a sua oferta diante do altar, e olha, bem grande, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a oferta. Cara, que Deus é esse? Não adianta eu querer ter uma comunhão vertical se eu não consigo ter comunhão horizontal. Que adianta eu ter uma aparência de espiritualidade aqui no encontro da igreja e em casa eu sou um... Não adianta orar se você não for humilde para se reconciliar. Eu fiz isso todos os dias, irmão, várias vezes por dia, milhares de vezes dentro da minha família. Nesse livro aqui, ó, O Dom de Língua, está aqui, não tem, eu sugiro levar esse livro aqui, é forte, olha aqui, ó, Inflamado pelo Inferno. Quantas vezes eu queimei, inflamado pelo inferno através da minha língua. Eu conto aqui vários testemunhos, até no futebol, tudo. Meu Deus, não adianta, Deus não negocia princípios. Posso ouvir um amém? Deus não vai se adaptar ao sistema moderno, como disse um pregador, o sistema que a Bíblia precisava ser revista. Vai dormir vinagre. Ainda dentro do 3, esse aqui vocês vão ver que, pelo menos para mim, sempre foi uma luta. Talvez você sempre foi meio anjo. Eu não fui, e não sou. Confessar, reconciliar-se todos os dias aqui. Agora olha só Efésios 4, 26 e 27. Cara, isso aqui sempre apertava dentro de mim. Quando vocês ficarem irados, era o meu caso. Aqui, quando Giovanni for normal, porque eu era normal ser irado. Não pequem. Tem a ira que não é pecado, mas a ira que fere, a ira que mata. Por isso que lá em Mateus 5, Jesus coloca como assassino. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha só, vamos ler juntos? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Uau! Pensa um pouquinho na tua vida, meu irmão. Se a Bíblia é a palavra de Deus, quantos creem?
Cara, aqui está dizendo que você abre as portas da tua casa, da tua vida para o diabo. Quando? Quando você ira, fere, mas o orgulho, o rugido de leão, quer ser mais forte do que o mé do cordeiro. A humildade de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vá se reconciliar antes que o sol se ponha. Por que o sol se ponha? Biblicamente, quando é que termina o dia? No calendário judaico. Quando o sol se põe. Então, já aprendi isso lá no início de casado. Cara, se eu briguei com a Beth, se eu rugi como um leão para me impor como autoridade, cara, eu não posso terminar o dia sem ir lá dizer, minha esposa me perdoa, eu fiz isso milhares de vezes, e a maioria das vezes chorando, de joelho junto com ela. Me perdoa, eu te feri. Contar uma situaçãozinha que aconteceu, que foi uma marca, logo no início de casado, os primeiros meses nós morávamos em Itajaí, ali no São João, e eu trabalhava numa indústria de pesca, e um dia eu cheguei em casa ao meio-dia, minha sogra estava no portão me esperando. A minha esposa não sabia nada, nem fritar ovo quando nós noivamos. Até dei um livro para ela, aquele Comer Bem com Dona Benta, para garantir, né? Mas aí ela resolveu fazer, para agradar o marido, um ensopado com mandioca, carne e tudo. Só que ninguém nunca ensinou para ela que a panela de pressão não pode encher. E ela encheu. Adivinha o que aconteceu? A única peça nova que nós tínhamos no início de casado era o fogão a gás. Quando cheguei perto de casa, a minha sogra estava já no portão, ela veio no meu peito. Olha, irmão, verdade isso aqui, até hoje, marca aqui. Ela, não faz nada com a minha filha, não faz nada com a minha filha. Ela não tem culpa, ela não tem culpa. Eu digo, mas o que aconteceu? Quando entrei lá em casa, vi que o fogão virou acordeão. A cozinha parecia uma boate, uma danceteria cheia de enfeite. Mocotó, mandioca. Cara, entrei ali no nosso quarto. Cara, estava a Beth, ela era bem magrinha. Branca, que dava para ver a parede do outro lado. Assim, meu Deus, veio aquele espírito. Que monstro você é. Que monstro. Cara, eu abracei ela, nem me lembro detalhes, chorei com ela. E assim foram N vezes, irmão, por causa disso, para não dar lugar ao diabo. A ira não pode permanecer de um dia para o outro. Ela abre legalidade para o diabo. Mais na frente vai ficar mais claro isso. Olha agora, outra área que quando não há essa abertura de confessar, de se reconciliar. Olha outro texto forte que a gente vê muito nos casais hoje, irmão. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade sexual, palavra no original pornoso ou porneia, é qualquer tipo de relação fora da relação sexual de um casamento honrado. Cada um deve ter a sua... Então está falando para quem primeiramente? Cada um deve ter sua esposa. Está falando para quem primeiramente? Para o homem. E cada mulher o seu próprio marido. Olha só um dos segredos que tem destruído muitos casais. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido. O que está falando aqui? Qual é o dever conjugal de quem primeiro? Do marido. Qual é o dever conjugal? Hã? Fala alto. Não. É em parte. Mas aqui está falando do toque. A palavra no original é aptomai, é aderir, é pele com pele, é carinho, é afeto, tudo aquilo que a gente fazia quando era solteiro, você lembra? Que eu chamo do mal de Parkinson. Não é problema, essa semana eu fui
no médico aqui no Dr. Walter Teixeira, porque de vez em quando tem dado umas tremedeiras lá, eu digo, opa, vou ver se não é o mal de Parkinson que eu tanto falo, né? Mas parece que não é mesmo, glória a Deus, né? Mas era de solteiro, a gente chegava perto, queria tocar, aptomai, tocar o corpo dela, sentir, e depois de casar, dar AVC. Não sei se deu só em mim. Me lembro que quando chegava perto da Beth, que eu ia dar um abraço nela, ela dizia, de novo. Porque só sabia tocá-la quando queria relação. Aqui está falando que não é assim. É um dever conjugal dentro do casamento. O homem, primeiramente, ser carinhoso, afetivo. Mas às vezes, a gente briga. A gente ruge como um leão. Vê que a mulher está demolida. E depois que ter relação. Uau! Cientificamente isso, irmão, que a Bíblia está dizendo é comprovado. Primeiro, a nossa pele, até os pelos, eles têm células neuroniais. Quando, por exemplo, passa um aptomai, um carinho, um toque carinhoso, afetivo, vai uma informação para o cérebro. Qual a informação? Desde criança. Qual é a informação? Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou acolhido. Na mesma região, uma outra atitude. Qual é a informação que vai para o cérebro? Sou rejeitado. Não me aceitam. Olha como a Bíblia é fantástica, irmãos. Você expressa amor. Eu ministrei para vocês há uns 2, 3 meses atrás, né? Sobre a manifestação de Deus é amor. Amor é ir em direção com alegria, afeto. Dever de quem, primeiramente? Do marido. Ó, vê que agora inverte. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha só como agora inverte. Quem tem tendência a ter dor de cabeça? Quando o marido procura? Quem? Só a minha? Por quê? Também cientificamente, de novo, a Bíblia é comprovada pela ciência. A mulher só quer sexo, a fêmea, no 14º dia do primeiro dia da menstruação. 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois, os hormônios dela impelem a fêmea a buscar o macho. É natural isso. O restante dos dias, a Bíblia está dizendo que você tem que provocar nela o desejo, o amor de estar perto de ti. Se você trata ela com grosseria, com ira, com indiferença, perdão da palavra, um babaca, que só gera insegurança para a tua esposa, não tem como. O corpo dela, a não ser naquele dia, não quer nem te ver por perto. Você tem que produzir esse ambiente, é o que está dizendo aqui a palavra. Esse ambiente que é um dever conjugal de ser um homem carinhoso, afetivo, que cuida da sua mulher. Agora, olha só a consequência. Quantos casais, irmãos, brigam? Ficam 2, 3, 4 dias sem se tocar, sem carinho, às vezes sem se falar, sem relação. Eu tenho aqui, se alguém quiser, depois eu mando. Eu tenho aqui uma tabela feita por um médico, homem de Deus, conhecido no mundo inteiro. Cara, quando a intensidade da relação de um casal íntima vai se esfriando, está denotando já um fim do casamento. É o que a Bíblia está dizendo aqui, olha só. Não se recusem um ao outro. Aí se não se recusem um ao outro, até aqui está falando do que, querido? Do quê? Não, aqui não falou em sexo, falou em quê? Toque. Aptomai no original, carinho, afeto. Não se recuse, se brigou, o que você tem que fazer? Você que quer ser um leão, a identidade de Jesus primeiro tem que ser o cordeiro. O que você tem que fazer? Vai lá pedir perdão, se reconcilia, declara amor. Isso vai quebrar o gelo, vai quebrar o vaso mais frágil que você talvez tenha quebrado, pela sua atitude dura, de ira, ou pela sua indiferença à situação dela. Não sei quantos aqui já experimentaram assim, a gente chega em casa, não fez nada,
Daqui a pouco a mulher começa a chorar e começa a desaguar em cima de ti, porque eu não aguento mais. Quantos já experimentaram isso? Só eu? E aí tu não entende nada, tu não fez nada. Só que ela acumulou, ela é um vaso mais frágil. E chegou um momento que trincou tudo. E aí o marido tem que ser sábio no convívio com a mulher, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, co-herdeira da graça da vida, para que não sejam interrompidas suas orações. Tem que ouvir. Então que não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo tempo. Olha só agora, irmão. O que diz aqui? Para se dedicarem à oração. Olha que motivo, irmão. Quando deu um quebra-pau. Quantas vezes na minha casa deu quebra-pau? Claro, sempre por causa de mim. A Beth sempre foi muito mansa. Aliás, nesses 50 anos de casado que nós vamos fazer agora, ano que vem, 50 anos que nós nos conhecemos, foi esse ano, e em junho do ano que vem, 50 anos de casado. Cara, eu me lembro 2 vezes que a Beth ficou irada e se desequilibrou. Vamos dizer, até me ofendeu, vamos dizer assim, né? Agora, eu nesses 50 anos, com certeza umas 2.000, 3.000, 5.000 vezes, que tive que voltar atrás. E se dedicar à oração. Aí, agora sim, ó, depois, unam-se. Essa palavra unam-se no original aqui é epi. É um sobre o outro, papai e mamãe. Agora que fala da relação. Mas antes fala do ambiente. Nós não podemos deixar que nada impeça que a gente ore junto. Já vamos falar o próximo item. E que depois de orar junto, tem que voltar à relação do casamento. Não pode deixar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias de mal. Meu Deus, e aí vai ser que rugir cada vez mais alto, porque não quer ser cordeiro. Interessante que Efésios 5, citei, todo mundo já estava esperando, né? Efésios 5, no 25, diz que marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Essa palavra como no original talpa, se não me engano. Ela significa exatamente como Cristo amou a igreja e se entregou por aqui. É o primeiro que tem que buscar a reconciliação. Quem? Aí, vou perguntar de novo. Quem em primeiro lugar num casamento, num relacionamento, tem que buscar a reconciliação? Quem é? Quem tem a identidade do leão? E que o leão, antes de ser leão, ele é? Não importa. Vem aqui, meu amor. O que está acontecendo? Dá um abraço, dá um beijo. Vai lá ver em Provérbios 5. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela é a tua cisterna. E você é o poço. Você alimenta ela para depois poder beber. Unam-se de novo para que, de novo, Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Quais são 2 situações que nós damos legalidade para o diabo? Está aqui, acabamos de ler. Quando a ira se transforma em pecado, eu ofendo e não me reconcilio, estou dando lugar ao diabo. E segundo, está aqui, quando a gente esfria o relacionamento do casal de carinho, de orar junto. Irmão, eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive muitas, meu, de ter brigado, ter ofendido, aí depois a gente se reconcilia, chorou junto, né, de mão dada ali no pé da cama, do joelho dobrado, e depois a gente tem uma relação, irmão, termina no aleluia, 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 aleluia. É verdade. Vocês nunca experimentaram isso, irmão? Você não é aleluiado? Os solteiros têm que esperar para o casamento, tá? Primeiro, de comum acordo, orar junto e depois aleluia. Não antes de casar, nem toque. Agora vamos ver como é que a gente pode cultivar a presença de Jesus no casamento. 4º segredo. Orar junto todos os dias. Irmão, nós cuidamos
de muitos casais no Brasil, fora do Brasil, e quase todos já têm em mente: vou me encontrar com o Giovanni, ou o Giovanni vai ligar, vai vir a pergunta: você está orando junto com a sua esposa todos os dias? A maioria tem muita dificuldade. Nós começamos, depois relaxamos. Cara, quem é o sacerdote? Aleluia, aqui tem alguns sacerdotes. Vou comprar uma batina para vocês. Digo-lhes a verdade, é Jesus falando, meu irmão. A verdade, tudo que vocês ligarem na terra, vê que é vocês. Agora não é mais sozinho. Vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Quantos são solteiros aqui? Bem feito. Isso aqui para vocês não dá por enquanto. Que tu vai para o quarto, vai para a cama sozinho. Mas quantos aqui são casados? Esse versículo tu pode usar todo dia. Chama tua esposa e vocês vão ligar aqui na terra. Deus, eu quero dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus guarda o nosso coração, guarda a nossa família. Estão os dois ali, amém. Aí tem o outro, aleluia, aleluia, né? E depois vai ter o aleluia, né? Estão ali os dois, sabendo que essa oração liga aos céus. Por quê? Porque a ira não deu lugar ao diabo. Porque a ira, o ferir, não deixou o relacionamento esfriar. A relação ficar espaçada. Não, decidiram orar juntos, todos os dias. Terá sido ligado nos céus, olha só o 19. Mas também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, o que diz ali? Em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso que vocês é plural, solteiros, ó. Concordarem na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, irmãos. Quantas vezes a Beth e eu discutimos, eu tinha uma posição, ela tinha outra. No começo não, no começo eu já explodia, já quebrava tudo, né? Mas depois já voltava, não terminou o dia. Em 50 anos que eu estou com a Beth, não terminou um dia, irmão. Eu digo isso diante de Deus, que eu não voltei atrás, para me reconciliar, para pedir perdão para ela e para os meus filhos, então nem se fala, multiplica por 4. Meu Deus! E aí quantas vezes a gente chegava um momento que eu já ia me esquentando, né? Aí, normalmente o homem que é o líder, tem homem aqui? Eu dizia, Beth, então nós vamos parar por aqui. Nós vamos agora então concordar que nós não concordamos. Você concorda? Ela disse, eu concordo que nós não concordamos. Então você concorda que nós não concordamos, mas nós podemos concordar em orar sobre isso? Eu concordo que nós não concordamos, que nós podemos concordar de orar, que nós não concordamos, e concordando, vamos pedir para Deus aclarar. Essa foi forte, né? Muito espiritual essa, hein? É sério mesmo. E aí a gente parava. Então vamos orar. Deus, nós não concordamos sobre esse assunto. Qual é a tua luz? Qual é a tua verdade? Qual é a tua justiça? Uma coisa nós sabemos, Deus, nós não concordamos, mas nós concordamos em orar sobre isso. E Deus ia aclarando. Normalmente eu era mais cabeça dura, né? Daqui a pouco o Espírito Santo revelava, realmente o que a Beth falou tem razão. Entende? Meu amor, me perdoa, eu fui muito duro lá, eu nem te ouvi direito. Nesse livro, Dom de Língua, eu falo sobre isso. A gente não tem paciência de ouvir aí se ira facilmente, né? Sejam todos prontos para ouvir, 2 orelhas. Tardios para falar, 1 boca. E tardios para irar-se, Tiago 1. Então, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Esse segredo. Aí no final Jesus arremata tudo. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, o que Jesus garante? Eu estarei no meio deles. Agora eu pergunto, como é que um marido, quantos maridos temos aqui?
Quantos homens, leões, aqueles que vão casar, vão ser marido, vestir as calças. Aliás, não, vestir a batina sacerdotal, né? E na hora que o negócio está... Eu tenho duas opções. Me irar, endurecer meu coração, e aí eu vou estar dando lugar para quem? Para o diabo. Ou eu posso fazer o quê? 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio de eu posso ser cordeiro. E dizer, minha esposa, vem aqui. Vamos orar juntos. Nós não aceitamos divisão, não aceitamos ferir um ao outro, nós não aceitamos que Satanás entre no nosso relacionamento. Nós queremos Jesus. E nós vai fazer agora 50 anos que nós oramos juntos todos os dias, irmão. Entende? Tem raízes, tem princípios. Quebra o princípio, o que o princípio vai fazer? Vai quebrar você, cara, é a tua história. Então ore junto com a sua esposa sempre. O quinto segredo. Esta é a mensagem que vamos ler juntos? Crescer em transparência e na comunhão com a vida na luz. Esse é outro texto que sempre foi forte na nossa vida. 1 João 1, 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Já boto bem grande. Tem duas opções aqui. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, a outra opção, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Uau! Uau! Vamos de trás para frente. Quando é que o pecado é purificado? Quando temos comunhão um com o outro, gente com gente. Quando temos comunhão é porque nós andamos na luz. Porque andamos diante de Deus. Não andamos com pecado oculto, pecado escondido. Não adianta, irmão. Não adianta a aparência de espiritualidade. Deus, já vamos ler depois, resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Abre teu coração. Cara, no decorrer dos anos nossos lá, impressionante como a Beth de vez em quando lembrava de alguma coisa da infância dela. E por pior que fosse a lembrança, um abria para o outro. E ninguém é melhor do que ninguém, por isso que disse, se andarmos na luz, como eles da luz está, temos comunhão um com o outro. E olha o que diz agora. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, quando um abre o coração, o outro diz, mas você fez isso? Cara, quantos casais nós temos encontrado assim? Por que você não peca? Se você está abrindo o coração, ela está abrindo o coração para ti, que está com uma luta, ou até caiu em algum pecado, ou até está tendo uma lembrança, uma resistência, um trauma de algo do passado que ela cometeu, ou cometeram com ela, você não vai ter comunhão de ouvir isso. E diz que tem comunhão com Deus, ou abrir o teu coração, trazer à luz aquilo que está lá dentro, isso gera a verdadeira comunhão diante de Deus. E aí, olha o que diz o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é andar em trevas? Versículo 9. O que é andar em trevas? Com pecado oculto. Você não aceita. Quem pecou? Você. Vai, confessa. Pede para orar junto, irmãos. Eu fiz isso muitas vezes também. O Edson, que a gente caminha bem perto, tá? Como a gente quando está junto, né, Edson? Abre o coração para o outro, das nossas lutas, da nossa dificuldade, do nosso tropeço. Porque, cara, eu não sou melhor que ele.
Se alguém diz que não peca, o versículo 10, olha, se afirmarmos que não temos pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Com a Beth, com a esposa é a mesma coisa. Quem é que tem que ser o primeiro a abrir coração? Eu, homem. Você é o leão. Ouviu algum? Não? Sim. Mas para ser leão, primeiro você é cordeiro. E o sangue, quando a gente abre o coração com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. São coisas que para você rever depois com a sua esposa. Estuda junto, vamos viver isso, querida. Eu quero mudar. Quem precisa mudar? Eu quero mudar, me ajuda. Eu cansei de dizer isso para minha esposa, para meus filhos. Eu não sei ser marido, mas eu quero aprender, me ajuda. Eu dizia para os meus filhos, eu não sei ser pai. Quando nós tivemos 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo, quantas vezes eu disse filho? O pai nunca foi pai de filho adolescente, muito menos de 4 ao mesmo tempo. Me ajuda, cordeiro. Ora pelo pai. Eu errei. E era tão lindo, irmãos, filhinhos pequenininhos. Eu me prostrava na frente deles, né? E eles oravam, botavam a mão na minha cabecinha. Papai do céu, ajuda meu pai a ser pai. Papai do céu, ajuda eu a ser filho obediente. Pronto, aí já serviu para ele. Ajuda eu ajudar o pai. Ajuda o pai a me ajudar. Agora, o sexto, que tanto é insistido aqui, irmãos. Sexto segredo. Qual que é? Vamos ler juntos? Ter humildade de buscar ajuda em casais mais velhos e realizados em Deus. Posso ouvir um amém? 1, 2, 3. Yes! Isso nós chamamos aqui do quê? Discipulado, irmão. Não discipo o outro lado. Discipo um lado de ser humilde, de buscar ajuda. Irmãos, no começo de casado da Beth e eu não tivemos isso. Por alguns anos não tínhamos nenhum casal mais velho como referência. Era ler livros e depois a gente sentar junto. De base nesses livros a gente começar a botar em prática. Esses princípios que eu estou transmitindo para vocês foram que foram produzindo em nós uma intensidade da nossa vida com Deus. E Deus nos guardou, mas depois que nós conhecemos irmãos mais velhos, aí tem o João Nelson, o Rogério lá de Porto Alegre, alguns outros irmãos, o Ademar de Campos, que a gente sempre foi uma amizade muito profunda, quando a gente consegue estar junto, a gente abre o coração. Hoje Edson, o Rodrigo, cara, como é bom estar junto. E pedir me ajuda, não sei. Olha o que diz a palavra. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem quer a identidade de leão? Para ter identidade de leão, precisa ser humilde. Cordeiro. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Irmão, já foi falado aqui também, claro, quando a gente passa por essas coisas, que tu tem que te humilhar de novo. Errei na mesma coisa. Aí vem aquela voz, não, é muito humilhante você falar que errou de novo. Cara, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. E no tempo certo Ele vai exaltar isso, irmão. Ele vai mostrar o leão que você é, porque antes conheceram o cordeiro que está dentro de você. 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, da tua vida, do teu casamento. Ele quer cuidar, mas tem que passar por você, meu irmão. Não tem jeito. Olha só agora. Estejam alertas. É o mesmo contexto de 1 Pedro 5, 5 a 11. Estejam alertas. Olha só agora, irmão. Eu até dei uma ênfase. Olha só agora, irmão. Por favor, isso aqui fecha com tudo que está sendo ministrado. Ou você é um leão, porque é cordeiro, ou o que ruge como leão vai devorar. Mas ele não é leão.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como faz de conta que é leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Para ele é uma alegria ver você brigando com a sua esposa e não se reconciliando. Ele é uma alegria para ele, é um rugido dele quando você levanta a voz, quando você é grosso, quando você não é carinhoso. Ele ruge, está aí, estou devorando a vida desse e toda a posteridade. Já vamos ler outro texto forte. Ele ruge como um leão, porque ele está devorando a sua vida, a sua história. Ministração do Jacques. O rolo da vida que o Cordeiro quer escrever uma nova história através de você, meu irmão. Para toda a sua descendência. Resistam-lhe. Quem? Ao leão, que se ruge como leão, mas não é leão. O diabo, que quer devorar. Resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, irmão. Quantos aqui são casados? É fácil ser casado? Não é, irmão. Todos passam por aflições. Em qualquer área de relacionamento. 10. O Deus de toda graça. O Deus que dá graça a quem? A quem? Para quem que Deus dá graça? Acabou de ler. A quem é humilde, irmão. Ao orgulhoso, ele deixa o diabo devorar. O Deus de toda graça, que o chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Olha só agora, vamos ler juntos? Depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, Cordeiro, os restaurará, leão, os confirmará, leão, lhe dará força, leão, e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. 1, 2, 3. Yes! Está fechando tudo? Desde a primeira ministração? Meu Deus, imagina o que vem depois com Edson. Agora, outro texto forte, irmão. Muito forte. Outro princípio. Nunca aceitar ou citar o divórcio como solução. Se você já citou isso, não dá mais. Não aguento mais. Nós temos que nos separar. Retira essa palavra. Retira. Se arrepende. Vai lá diante da tua esposa. Não, eu falei isso, mas em nome de Jesus eu rejeito. Olha só o que Deus fala aqui. Em Malaquias. Quando Deus, depois disso, parou de falar. Profeticamente. A outra coisa que vocês fazem. É Deus falando para os homens. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. 14. E vocês ainda perguntam, homens, por que Deus? Aí Deus responde, é porque o Senhor é testemunha de você, homem, e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Para Deus casamento é coisa séria? Para Deus casamento é coisa séria? Fidelidade dentro do casamento é coisa séria? Mas olha só o que acontece aqui, Deus mesmo falando. 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Quer dizer, Deus está trazendo lá a criação, o projeto da criação. Casamento está lá no coração de Deus. Casamento está antes que o homem fosse formado. Deus já sonhava com o seu filho casando com quem? A noiva, a igreja. Aí ele começa o protótipo em Adão e Eva. Adão falhou, mas daí vem o segundo Adão. Esse não falhou. Para preparar essa noiva que ele vem buscar. Em corpo e em espírito, Deus falando. Eles, quem? Marido e mulher lhe pertencem. E por que um só? Olha só agora, irmão. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Você lembra Gênesis 1, 28? Deus os abençoou, Ele disse, sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Essa palavra consagrada no original, ou descendência, significa Elohim no original.
Elohim é a palavra que define Deus. E criou Elohim os céus e a terra. E disse Elohim, haja. E disse Elohim, haja. E disse Elohim, façamos o nome à nossa imagem. E aqui Deus está dizendo que um casamento que desenvolve a unidade, que o homem assume a sua responsabilidade, porque ele sabe que é dele que depende a sua descendência, ser filho de Deus ou filho do diabo. Mas qual é o sonho de Deus para o seu casamento? É uma descendência. Elohim significa seres divinos, anjos. É a palavra que define Deus. E olha o que diz: portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Essa palavra violência no original é exatamente o que fala lá em 1 Coríntios, que fala em Efésios 5. É um marido que tem que cuidar da mulher quando o marido é frio, quando o marido fere a sua mulher, quando o marido cai. Isso trabalha direto com Deus. Por isso que se o homem não cuida da mulher como vaso mais frágil, co-herdeira da graça da vida, as suas orações são interrompidas. 1 Pedro 3,7. E olha só agora o 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Os homens falando, como temos cansado? Deus mesmo responde, vocês homens ainda perguntam, como temos cansado? Quando diz que todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Meu irmão, aqui é de chorar. Você acha que Deus aceita? Está cheio de artista, está cheio de cantor gospel, está cheio de pastores trocando de mulher, sendo infiel à mulher da sua mocidade. Mas eles continuam pregando, eles continuam cantando. Deus aceita? Qual é o padrão para você? Deus vai mudar porque alguns mudam? Não, irmão. Ele é testemunha do seu casamento. Ele tem sonho para o seu casamento, para a sua descendência. Cara, você é responsável diante de Deus por um projeto que está no coração dele antes da criação do mundo. Ser pai. Agora, irmão, fechando tudo, as consequências geracionais do homem. Logo em Malaquias também, capítulo 4, versículos 5 e 6. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Por 400 anos Deus não falou mais ao seu povo. Deus se cansou, como nós lemos nos versículos antes. Deus se cansou. Era um ciclo assim. O povo vivia em escravidão, se casavam com mulheres de outros povos, entrava em idolatria. Aí aquela geração era maldita na terra, era tomada por outros povos. Aí o povo via as consequências dos seus atos, se arrependia, voltava, Deus abençoava de novo, daqui a pouco eles voltavam, e tudo começava nos casamentos, irmãos, como desde no tempo de Noé. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei. Eu queria que você dissesse bem alto: o que Deus disse que vem fazer na terra? Castigarei a terra com maldição. O que é essa geração Nutella? O que é essa geração de crianças, filhos de crentes, crentinos? O que é essa geração, filhos de pastores e líderes, que são uma maldição na terra? Por quê? Porque o homem não é cordeiro. Porque o homem não sabe que o projeto dele não é você se casar e se dar bem na vida. Não, é você fazer uma família que reproduza Deus na terra. Descendência consagrada. E a palavra ali, paz, é Abba. É a mesma raiz de Abba, que aparece 3 vezes no Novo Testamento. Só 3 vezes, Abba. Aí logo em seguida tem ou vírgula ou entre parênteses, Abba,
Pai. Porque o homem é a imagem de Deus. Não muda. O homem é o projeto de Deus, que agora também ainda tem mais um, o Cordeiro. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Agora a palavra tem que estar encarnada em você, meu irmão. Senão, o próprio Deus vai fazer dos seus filhos, infelizmente a maioria dos filhos dos evangélicos e crentes, são uma vergonha. Mas não vai ser assim conosco. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Você está sensível ao Espírito Santo. Você está vendo o Espírito Santo ministrar em cada ministração. Não pode ser que vai continuar. Olha só. Consequências geracionais. Agora no Novo Testamento. Do homem, vai, irmão, as tuas decisões hoje vão afetar as tuas gerações. Olha o que diz aqui: a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa. Qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Palavra cuidar no original significa ir até ele para ver como está. A palavra órfão não é alguém que o pai morreu, é a ausência do pai como tutor e mestre. Exemplo, aquele que caminha, teme a Deus e anda em seu caminho, os filhos vêm atrás. Se o pai não é isso, seus filhos são órfãos de pai vivo. Gerar filho biológico é bom ou não é? Mas gerar filho espiritual, só quem é cordeiro. E das viúvas, a palavra viúva é Shera no original grego, significa uma cidade fortificada que foi saqueada, a sua população, e tirada as suas riquezas. Olha essa palavra viúva aqui, é a mesma coisa que 1 Pedro 3, 7. É a mesma coisa que Efésios 5, quando o marido não ama a mulher, quando o marido não trata a mulher como vaso mais frágil, a graça da vida não vem. Tu chega em casa todo pomposo, mas tua mulher está desmontada, está destruída pela tua frieza, pela tua indiferença. Meu Deus, ela é uma viúva. Tu vê que aqui órfãos e viúvas falta a pessoa de quem? Quem faltou? O pai. Aí a igreja assume o que a gente escreve nesse livro aqui. Paternidade através da humildade. Mas tem que ser cordeiro primeiro. E aí fechando. Salmo 128. Meu Deus. Você como leão guarda o reino de Deus para as suas gerações. Se você não sabia, a partir de hoje você sabe. Cara, você vai definir se as suas gerações serão benditas, serão filhos de Deus, ou serão malditas e filhos do diabo. Depende de quem? Diga bem forte, depende de quem? De mim. Bata no peito, meu irmão. Bata no peito de mim. Eu defino a posteridade de Deus na terra, ou do diabo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Estão entendendo? Você, meu irmão, como homem cordeiro, comerá do fruto do seu trabalho. E olha, será feliz e próspero. A sua mulher, meu irmão, será como uma videira frutífera em sua casa. É ali que o leão está protegendo, porque o leão é, acima de tudo, um cordeiro. Seus filhos, meu irmão, serão como brotos de oliveira em sua mesa. É uma alegria estar em casa, sem celular, sem televisão ligada, compartilhando, brincando. Meu Deus, imagina a nossa casa lá quando vem todo mundo, 22. Num apartamento. Duas alegrias. Uma quando eles chegam e a outra quando eles vão. Já vão, filhos. Assim será abençoado o Geber,
o homem forte, o guerreiro, aquele que enfatiza uma força e habilidade de lutar pela sua mulher, lutar pela sua descendência. Esse é o homem feliz, porque ele teme ao Senhor. Ele sabe que Deus entregou para ele. Que o Senhor o abençoe, minha oração. Você recebe? Desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, da igreja, do povo de Deus, todos os dias de sua vida, você seja parte. Amém? E como eu, meu irmão, você possa ver os filhos dos teus filhos servindo ao Senhor, cheio de defeitos, cheio de lutas, como qualquer um, irmão, mas nenhum abandonou. Nenhum. E aí a palavra que mais arde no meu coração, e eu prometo que essa finaliza. Pedro, no segundo discurso, iniciando a igreja, falou para os judeus ali, para os homens que estavam ali, de novo, com as mesmas lutas, que eles tinham crucificado aquele que Deus escolheu como filho, como leão da tribo de Judá. E aí Pedro diz: arrependam-se. Eu digo para você, meu irmão, arrependa-se. Volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual foi designado, Jesus. Está falando que o Jesus que eles mataram subiu ao céu, e Ele vai voltar, só que está dizendo que Ele não vai voltar. Olha só agora o 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa palavra restaurar, restaurará no original é apocatastasis. Significa, olha só, irmão, restauração de uma teocracia verdadeira e do estado perfeito antes da queda. Deus vai restaurar o quê? Antes que Jesus volte? Deus vai restaurar o quê? O governo dele através da sua vida, homem. Deus vai te restaurar na posição que Cristo te colocou. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Cabeça no original que fale, cabeça que quando tirada como sentença de morte tira a vida. O homem que não tem Cristo como cabeça é um descabeçado. Qual é a sentença para ele? Morte. E o homem que não assume como cabeça da sua esposa, dos seus filhos, qual é a sentença que ele está trazendo para a sua descendência, para a sua casa? Morte. E a mulher que não se sujeita ao seu marido, não vê nele como cabeça, como Cristo, ela não está sujeita a Cristo. A sentença para ela também é morte. A Bíblia vai mudar? A Bíblia vai mudar? Quem precisa mudar? Todas as coisas como falou há muito tempo pelos santos profetas. Aí o resultado, irmão, desse cara doido como eu já fui. Esse homem que feriu tanto a Bete, os filhos, outras pessoas em volta. Olha aí, irmão, tem algum tesouro maior? Todas as lutas que todos têm, irmão, mas todos eles são descendência consagrada. Elohim. É isso que eu quero abençoar a tua vida. Verás os filhos dos teus filhos. Agora nós estamos na expectativa, quando vai vir bisneto, servindo ao Senhor. Quando Beth e eu casamos, nós colocamos no nosso convite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lutamos por isso, irmão, eu lutei. Nunca desisti. Quem está vendo esses vídeos que estão lançando, que está saindo agora, nós contamos um pouco dessa nossa trajetória. Eu e minha casa servimos ao Senhor, hoje nós dizemos. Todos servem, é presente. Um dia a gente se humilhou. No tempo de vida, Deus exalte. Mas antes tem que ter a
Cordeiro, a atitude de cordeiro. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, fique em pé.